Tá, e como é que eu lido com a rejeição? Sendo que a rejeição é uma das coisas que mais me desequilibra. São dois medos que são os mais desequilibrantes que eu acompanho desde que eu faço apometria. É o medo da rejeição e o medo do abandono. Esses dois medos fazem com que a gente tome atitudes que não são condizentes com o que a gente é. A gente acaba se tornando uma persona, uma outra coisa que não é a gente. E nisso a gente vai se afundando, vai se esvaziando, vai se fechando para uma série de coisas que a gente poderia viver e ser. E a gente veste uma máscara para tentar agradar o outro, porque a gente fica sempre naquela. Ah, mas se eu fizer isso, o outro vai dizer aquilo. Ah, mas se eu fizer isso, o outro vai fazer aquilo. Ah, mas e se eu fizer tal coisa e o outro reagir de tal maneira? E é aí que está o grande problema, porque é nesse e se que a gente se quebra. Porque às vezes pode ser que o outro realmente faça aquilo, mas às vezes pode ser que não faça. E mesmo que faça, se você está fazendo algo que te faz bem, você não tem que se sentir culpado por fazer. É esse o ponto. O medo do abandono e da rejeição afeta a gente porque a gente sente que a gente não pode ser a gente. A gente não pode tomar as nossas decisões. Que se a gente fizer o que a gente quer, a gente vai afastar o outro. E a gente vai fazer com que o outro nos abandone. Mas não é essa a verdade. A verdade é que se eu me posiciono como eu sou e pessoas se distanciam por conta disso, elas nunca me amaram pelo que eu era, e sim pelo que eu podia servi-las, e sim a minha utilidade. Se uma pessoa não é capaz de ouvir um não da nossa parte, então é uma pessoa que não aprecia a nossa companhia, porque se apreciasse, respeitaria, pensaria melhor, agiria de outra forma, veria as coisas por outro prisma, por outra característica. Só que as pessoas muitas das vezes estão envolvidas no próprio egocentrismo. Elas estão envolvidas dentro de si, o que elas querem, o que elas desejam, o que elas são, o que elas podem. Só que ninguém pode mudar ninguém. E aí, às vezes, quando a gente passa muito tempo se abandonando, chega uma hora que a conta chega e a gente se pega oco, vazio, machucado ao extremo, sem força, sem ânimo, sem garra, sem vontade, que é essa a pior parte, porque o resto a gente reconquista, mas quando a vontade se desfaz, é aí que o desafio é maior. Então, pense, vale a pena largar tudo que você deseja, tudo que você quer, por aprovação. Tá, Felipe, mas como é que eu posso trabalhar isso? Tem duas formas. Trabalhar com o medo é sempre de um jeito, geralmente. A gente tende a ter que passar por cima do medo. E aí pode ser feito de duas formas. Uma tocando F e a outra aos poucos. Então, pequenas coisas.
Felipe, pode fazer tal coisa pra mim? Vixe, cara, hoje não vai dar. E aí você vai se acostumando, e às vezes pode dar um nervoso. E a pessoa, não, tá certo. Aí você vai entendendo, vixe, eu dei um não e não deu em nada, que legal. E aí você vai se fortalecendo cada vez mais, passo a passo. Felipe, quer ir pra festa de tal coisa? Cara, porque eu tô tão cansado, eu preciso ficar em casa. Oh, mas a gente queria tanto que você fosse. Pois é, mas vai ficar para a próxima. E a pessoa tá certa. Aí a gente desmistifica. Não existe mais aquela loucura que a gente achava. Que se a gente dissesse um não, a gente levaria uma flechada no meio do coração. É isso que eu preciso que você entenda. Você dizer não não é tão difícil quanto você acha. Não é tão desestruturante como você acha. Dizer não faz parte. E aqueles que não suportam o seu não, não merecem estar na sua caminhada, porque não te respeitam enquanto indivíduo, pois o indivíduo tem horas que quer e tem horas que não quer. E nem sempre a gente quer. Nem sempre a gente está disposto. Nem sempre a gente quer fazer o que não quer fazer. Às vezes a gente só quer deitar e pronto. Às vezes a gente só quer assistir um filme, comer uma comida gostosa, falar besteira, ser o que se é, além das amarras. Por isso eu te digo, se empodera, faz valer a tua vida, faz valer a tua caminhada até aqui. E o resto é resto. E tudo vai se alinhando, porque tudo é frequência. E se você está na frequência certa, a frequência errada não te alcança. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe, dá força a esse canal, está começando, mas que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possível.